O Rafa parece Deusina, mas ele parece o Rogério, ele parece, não é? O Rogério. Profeta. Profetinha. Não é, Anderson? Cara, que bonitinho. Tão lindo, clarinho. Amém? Vamos iniciar nosso culto de adoração ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é tão bom conosco, Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor é aquele que vem nos dando força, vem nos dando saúde, vem nos dando, Senhor Jesus, sabedoria para cada dia vencer, Senhor Jesus. E por isso, Senhor, é que nós somos gratos a Ti. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse dia. Nós te agradecemos por este domingo, te agradecemos, Senhor, por este local, a qual podemos nos reunir para adorar o Senhor, para agradecer o Teu nome, para dizer que só Tu és santo, 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 santo. Pai, nós colocamos, Senhor, a cada um, Senhor Jesus, dentro deste lugar nas Tuas mãos. Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, com a minha avó naquele hospital. Senhor, que esteja possando guiar, Senhor, que o Senhor possa guiar todos os médicos, Senhor Jesus. Trazendo, Senhor, saúde a ela, trazendo, Senhor, vigor a ela, Pai. É o que nós pedimos, é o nosso desejo do nosso coração, Pai. Mas que o Senhor possa cumprir sobre a vida dela, o Teu querer, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, meu Deus, que está com ela. Senhor, abençoa a Beth, abençoa o Antenor. Senhor, que o Senhor possa estar entregando algo de especial nesse dia também para eles. A Márcia, o Isaac, Pai, de todos aqueles que são os Teus filhos, o Senhor, essa manhã, possa entregar algo de especial sobre a vida deles, Pai. Nós, Senhor, te agradecemos pela vida, Senhor, pela família da Deusina, do Rogério, do Rafa, do Natan. Senhor, que o Senhor possa revigorar, que o Senhor possa fortalecê-los a cada dia, Senhor Jesus. Dando, Senhor, estratégias, dando, Senhor, força, dando, Senhor, vigor, saúde, para que os Teus servos, Senhor, possam prosseguir nessa caminhada. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, a vida de cada um aqui, a vida dos nossos pastores, a vida, Senhor, do Anderson, do Davi, do Benjamin, do meu pai, da minha mãe, a minha vida, Senhor. Que o Senhor possa todos os dias nos tocar de uma maneira especial, Senhor Jesus. Oh, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer essa manhã, trazermos ânimo, trazermos, Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos, porque nós queremos, Senhor, aquilo que o Senhor quer para nós. Os Teus planos são os melhores do que os nossos planos. E que nós possamos assim, então, cumprir aquilo que o Senhor tem de propósito para as nossas vidas. Nós abrimos este culto, Senhor Jesus. Levantamos um altar de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente. Enche, Pai, este lugar. Senhor, nos envolva com a Tua glória. Senhor, que nessa manhã o Senhor possa nos encher. Que este ambiente, Senhor, seja um pedacinho do céu. Que este ambiente, Senhor, seja cheio da Tua glória, da Tua glória. É o que nós queremos, Senhor. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o Senhor possa tomar este lugar como lugar de adoração. Que aqui, Senhor, saia com um perfume, Senhor, suave. Que aqui possa, Senhor, suprir tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor quer de nós. Que nós possamos cumprir, Senhor Jesus, o que o Senhor quer. Abençoa, Senhor, e já entregamos e dedicamos este culto ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode entrar, papai. Tudo aqui é seu, Senhor Jesus. Faça o que quiser fazer. Nosso coração, Pai, é Teu. Nós não queremos mais, Senhor Jesus, viver segundo o nosso querer, mas nós queremos, Senhor Jesus, nessa manhã, entender e viver o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia.
Furioso
E é um amor que, por mais que nós somos filhos, fazemos coisas erradas, porque nós somos filhos, né? A gente faz coisas erradas às vezes. Às vezes a gente fala da forma que não é agradável, às vezes a gente faz as coisas que não é para fazer, mas o amor do Senhor não muda sobre as nossas vidas. Eu fico imaginando Deus olhando lá no céu, e o Senhor falando, nossa graça, de novo, né? Eu brinco lá na escola, pisou na jaca. De novo você pisou na jaca, Grazi? Mas o amor que eu tenho para você jamais vai mudar. E é um amor que não se constrange, porque é um amor que só aumenta e nunca diminui. E nós, humanos, nós temos como potencializar o amor que nós sentimos, né? Um amor por um filho é diferente de um amor de um amigo. E quando os nossos filhos fazem as coisas erradas, a gente não deixa de armar. Mas quando os nossos amigos fazem alguma coisa, a gente fala, não quero mais. Mas o Senhor nosso Deus não é assim. O Senhor nosso Deus, Ele acrescenta e vai acrescentando amor. Até nos constranger para falar tudo isso que nós somos importantes para Ele. Isso eu falo que é surreal. Porque a importância que Deus tem para cada um de nós, Ele é algo impressionante. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim.
E olha que interessante,
E hoje ele não pode mais. E ele era a perfeição disso. Mas o Senhor hoje diz que nós não podemos parar de adorar ao Senhor. Não podemos. Mesmo que as circunstâncias digam outras coisas. E eu sempre falo isso. Nós não podemos parar de adorar ao Senhor. Hoje ele não tem mais esse privilégio. Hoje é o nosso privilégio. Por isso que tantas vezes nós nos pegamos murmurando, porque isso é natural de nós humanos. Mas nós precisamos falar, Senhor, me perdoa, eu preciso te adorar. E assim nós atraímos as bênçãos do Senhor, amém? Aleluia, Senhor Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, o Senhor sem igual, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá impedir enquanto adoramos. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Aleluia. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, o Senhor sem igual, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável és. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Você pode dizer palavras de adoração ao Senhor. Diga ao Senhor, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és tua majestade, tu és o rei das nações. Pai, eu te amo.
trono acima estás, teu nome imutável é, imutável é. Sobre as nossas vidas e sempre será, Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã de adoração, Senhor. Aleluia. Chamam para a igreja nessa manhã, aqueles que estão na live ou vão entrar mais tarde. Bom dia e a paz do Senhor reine sobre o seu lar nesta manhã. Nessa manhã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o alcance nesta manhã, aonde você estiver. Vamos estar fazendo aqui uma leitura sobre as nossas ofertas, os dízimos nessa manhã. Estou lembrando aqui, sorrindo. A palavra do Senhor diz lá em Malaquias 3:10. Uma palavra tão conhecida, de todos nós. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para me recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Enquanto muitos estão aí ensinando e pregando que o dízimo foi abolido, a palavra do Senhor diz: trazei. Trazei. Isso é uma ordem, É uma ordem. Porque ele diz assim: olha, traga para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim. Isso diz o Senhor. E ele diz assim: eu vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, para que não haja lugar suficiente para recolheres. Olha que coisa linda, Já pensou? É aquele dia que a gente faz compra e a geladeira está cheia, está lotada, não dá para pôr mais. A despesa está cheia, não dá para pôr mais. E aí o Senhor ainda diz assim: e por causa de vós, olha o amor do papai, repreenderei o devorador. Então quem repreende é o Senhor. É o Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração e estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Graças a Deus, Deus tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado essa casa. Porque nós temos ensinado a palavra. E aquele que crê e obedece e cumpre, então ele também é abençoado. Porque não é a palavra da pastora Dulce, não é a palavra dos pastores dessa casa, mas é a palavra do Senhor.
Deus pode, né? Então, nessa manhã, quem trouxe seus dízimos, as suas ofertas, pode colocar aqui no gasofilácio. Nós vamos estar orando. Davi, põe para mim, querido, por favor. E nessa manhã, vamos estar orando pelas nossas finanças, pela nossa casa. Eu dizia semana passada assim, irmãos, enquanto nós não tivermos uma mentalidade cristã, vai ser muito difícil, porque a gente sempre está esperando assim, o dia que eu tiver, eu vou fazer, o dia que eu puder, eu vou dar. E as coisas no reino espiritual não funcionam assim. É a fé, né? É a fé. Por isso que Deus fala, olha, fazei prova de mim. Porque Ele está falando assim, olha, entrega. Depois você faz prova de mim. Se eu não vos abrir, eu jamais vos abrir, né? Então é uma prova de fé. Viver uma vida cristã é um desafio. Entrar no céu é um desafio. É ou não é? É uma luta todos os dias. É nós lutarmos contra o nosso eu, contra as nossas vontades. Então, que nessa manhã nós possamos nos render ao Senhor, nessa manhã, com alegria. E já nessa oração eu vou estar aqui apresentando a minha mãe. Minha mãe está lá no hospital Tiradentes, onde nós fomos levá-la para lá. E acabei de receber aqui mensagem do meu irmão. Vocês vão ver hoje eu mexo muito no celular, porque eu estou aqui conectada aqui com ele. Ontem minha mãe foi para o hospital dizendo que uma dor no estômago, né? Não estava falando enrolado, ela não reconhecia. E quando chegamos lá, fizemos exame de sangue, uma tomografia e um ultrassom que eu vou fazer agora de manhã, né? Aí ela já fez, e só que a médica pediu um outro exame de sangue, porque o exame de ontem deu alteração, deu um número limite para caracterizar o infarto. Foi o que nós tínhamos falado. Então a médica pediu um outro exame de sangue agora para ver como está a situação dela. Se Deus permitir, minha mãe vai fazer 86 anos, né? Na idade avançada já. Mas vamos estar orando, né? Estar diante do Senhor. Às vezes nós somos um pouquinho egoístas, né? A gente não quer perder. Mas eu disse, Senhor, eu não quero perder mais filho. Hoje, há pouco tempo que eu fiquei ali de vergonha no hospital, Tiradentes, gente horrível para dentro do hospital. É horrível. E a gente sabe que a gente vai chegando no período da nossa vida que o corpo precisa descansar. Os irmãos que não sabem, minha mãe, terça-feira, caiu dentro de casa, está com a cabeça costurada, levou pontos. Ontem teve 3 quedas dentro de casa, então vamos estar orando, né? Eu me preocupo muito com o meu irmão que cuida dela. Esse vai ser muito bem, né? Ele está junto no dia a dia. Mas que cumpra-se a vontade do Senhor, né? Muitas vezes nós olhamos para o problema. E o descanso também é uma coisa. Vamos estar diante do Senhor. O Senhor, a palavra do Senhor é que diz que Ele sabe os fios de cabelo que nós temos na cabeça, né? Que nem o Rafael, olha, quantos fios você tem aqui? A gente não tem como contar, mas Deus sabe. Então, Ele sabe os dias, o Senhor tem a data que nós nascemos. Mesmo sem saber o dia que eu quis nascer, o médico faz uma previsão aí, Natan vai nascer tal dia, né? Mas o Senhor sabe o dia que nós nascemos. E Ele sabe o dia que Ele também serve. Então vamos orar nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiramente, Senhor, agradecer ao Senhor pelos dizimistas e pelos ofertantes dessa casa. Peço provisão para cada um deles, Senhor, pelas sementes que eles têm colocado. E aqueles, Deus, que ainda não têm, Senhor, porque Tu és o Deus da semente. É o Senhor que dá a semente, o Senhor gera a provisão. Então, Senhor, que o Senhor venha abençoar a casa dos Teus filhos. Nessa manhã, na autoridade que há no nome de Jesus, eu abençoo a cada um dos Teus filhos, meu Deus, para que nós possamos cumprir aquilo que está na Tua palavra,
Senhor. Nós possamos ser obedientes, praticantes, e que nesta manhã o Senhor venha visitar a cada um dos teus filhos. Até mesmo aqueles, Senhor, que tem colocado sementes neste ministério, que não são deste ministério. Que o Senhor continue visitando, abençoando, porque Tu és aquele, Senhor, que envia. E nesta manhã nós abençoamos a cada um dos Teus filhos. Oro pela vida da minha mãe, que está ali naquele hospital, ainda fazendo um exame. Que o Senhor tome o Marcos, fortaleça ele, dá graça a ele, Deus, para estar ali, estar cuidando dela, Pai. E nesta manhã eu coloco a vida da minha mãe nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o dono da vida. Tudo está no Teu controle. O Senhor sabe dos nossos dias, Senhor. Então tudo está nas Tuas mãos. O Senhor pode curar e o Senhor também pode tomar. Mas que nesta manhã, Senhor, se cumpra o Teu querer na nossa vida. Nesta manhã nós nos rendemos ao Senhor em adoração. E pedimos, Senhor, nos visita nesta manhã, trazendo alegria aos nossos corações. Venha nos visitar nesta manhã, nós entregamos esse período de louvor, esse período já de adoração. Vamos entrar agora na Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Deus. Traz, Senhor, uma palavra no nosso coração nesta manhã, para que nós possamos estar muito atentos à Tua voz. Senhor, que nessa manhã nos desliga do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, e a nossa mente possa estar conectadas com os céus, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nesta manhã nós estamos aqui porque precisamos de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, nesta manhã, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós oramos. Paz a todos. Antes de eu ler o texto do Cristo, quero contar aqui a história de um jovem de 71 anos. Ele chama Ben Carson. Benjamin Salomão Carson. Ele nasceu dia 18 de setembro de 51. Ele é um menino negro, pobre, que nasceu na cidade de Detroit, Estados Unidos. E ele não queria ir para a escola mais. Todos os dias era uma guerra para poder ir, porque todos os alunos zombavam dele. Ficava chamando o menino de burro. Até um dia que ele falou assim que ele era burro. De tanto os outros falarem, ele começou a viver como uma criança burra. E a mãe dele, Sônia Carson, ela sempre o educou dizendo que ele não era burro e que ele poderia alcançar tudo. E ela tinha um sonho, que Benjamin Carson fosse alguém. E ela lutou, trabalhou, investiu. Ela fazia de tudo para que Ben tivesse como poder estudar. E todos os dias ela ensinava ele a escola. E quando ele ia para a aula, ele começou a tirar notas boas. Ele começou a ser o melhor aluno. Só que aí os outros alunos infelizavam ele, e ele ficava indo e voltando. Aí um dia a sua mãe vira para ele e fala assim: enquanto você continuar a dar ouvido a fracassados, você nunca será ninguém. Porque a maior arma que
tem, não é de deixar de ser, é querer igualar ele ao outro. Nunca um fracassado ele vai querer viver sozinho. Ele vai querer que outros o sigam. Até que bem entendeu o sonho de sua mãe e começou a mudar. No ano de 2017 ou 2019, se não me engano, foi feito um filme com a história dele. O filme chama Mãos Talentosas, que foi estreado pelo ator Cuba Jr. Quem é Ben Carson? Ben Carson, ele é um neurocirurgião pediátrico, em que ele realizou a maior operação de separação de cabeças de gêmeos siameses. Ele levou 5 meses planejando como ele ia separar as meninas. 22 horas de operação e mais 4 horas descansando para poder falar com a imprensa. Ele teve 50 enfermeiros e técnicos ao seu lado para realizar tudo isso. E Benjamin estudou em Yale, em Michigan, escreve livros e é um homem importante, e ele se tornou o quê? Ele se tornou psicólogo, escritor, professor, filantropo e político, e foi secretário de 2017 a 2021 na presidência de Donald Trump. Um menino que se achava burro se tornou um dos homens mais importantes da sua época, porque ele só fez 2 coisas: entendeu o sonho de sua mãe e colocou em prática. Sonho, se você não colocar em prática, ele não acontece. Para Ben Carson poder se tornar um médico, um neuro, um psicólogo, um escritor, um professor, um filantropo e um político, ele precisou plantar. Sonho você só conquista quando você planta. E Deus, ele trabalha de 2 métodos na vida do homem. Para uns ele dá semente, para outros ele dá pão. Porque ele sabe que algumas pessoas não são capazes de gerar fruto de semente. Já outras pode. Então para uns ele permite, para outros não. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9. É uma carta do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para os líderes daquele lugar, para que eles pudessem fazer um bom trabalho aqui. Ela é uma carta pastoral, em que ele educa os líderes para poderem buscar em Deus a plenitude da graça. E está escrito assim, 2 Coríntios 9, 10. Aquele que oferta a semente ao que semeia. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome. Também vos suprirá e multiplicará a semente
e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Então, ele dá o quê? Semente para quem semeia e pão para quem tem fome. Quando a pessoa tem fome, ela não tem forças para semear. E Deus não joga fora a semente. Ele só planta em lugar bom. Porque Mateus diz que uma semente foi jogada ao caminho, a outra em pedras e a outra numa terra boa. Qual das três frutificou? A terra boa. Porque quando você não planta a semente em um lugar bom, ela não dará frutos. Isso é uma lei humana e uma lei divina. Porque Deus está dizendo, para você realizar o milagre do fruto, você tem que semear. Então, ele só dá semente para aquele que semeia. Ele nunca vai dar semente para quem tem fome. Porque se você tiver com fome e pegar uma semente na mão, você vai fazer o quê? Plantar? Não vai. Comer? Também não vai. Então você vai continuar com fome. Então Deus não joga fora os talentos que Ele vai dar em sua mão. Deus jamais vai colocar na sua mão aquilo que você não pode trabalhar. Deus não vai pôr em suas mãos sonhos que você não possa viver. Tem gente que fala assim, a vida está tão difícil, porque Deus me deu um cargo tão pesado, né, uma vida tão pesada, um sonho tão pesado. Se está pesado, porque não foi Deus que deu. Se está dando errado, é porque não foi Deus que deu. Porque Deus é perfeito. Então tudo que Ele faz ao homem, Ele faz com perfeição. Jamais Ele dará uma semente e um sonho a alguém em que Ele não primeiro realizou o fim. Deus é o único que, ao entregar o início, Ele já realizou o meio e o fim. Ele já sabe a sua história, do começo ao fim. Então, Ele sabe que por toda dificuldade que eu possa passar, Ele sabe que em algum momento isso acaba. Às vezes demora um pouquinho mais, não é porque Deus quer que você sofra mais, é porque você não sabe usar a semente e o sonho que Deus colocou em sua mão. Era para o povo passar do Egito para a terra prometida em dias. Eles levaram 20 anos. Foi Deus que permitiu. Não. Deus olhou e falou, vamos andando, gente. E o povo lá parado. Vamos andando. E o povo parado. Por que o povo parou? Porque ele olhava para trás. Uma das coisas que o profeta Eliseu, ele ensinou é que tudo que lhe amarre para que você olhe para trás, largue, queime, faça uma festa e esqueça daquilo. Mas o povo atravessou o mar e Canaã está para cá e eles estão olhando para cá. Eu estou com fome. Os caras passaram 400 anos comendo cebola e um monte de coisa. Quando eles atravessam o mar, eles reclamam e sentem falta. Eles passaram 400 anos comendo coisas da mão do homem. E quando eles atravessam o mar, da onde vem o alimento? Do céu. Eles não precisariam comer mais aquilo que inchava eles
por dentro. Que a cada pedaço de comida do Egito prostituía a vida deles. Porque eles estavam sentindo saudade daquilo. Deus falou assim: vamos para o deserto para me adorar, que eu vou trazer libertação. E eles saíram para ser libertos, mas ao chegar do outro lado, o interior era escravo ainda. A mente era escrava ainda. E como é que você dá uma semente, um sonho para alguém que ainda pensa como escravo? Como que você vai poder mudar a sua vida e a vida de alguém se a pessoa ainda vive como escravo? Há uma coisa diferente entre o que Deus quer e o que Deus permite. Eu quero que o povo vá me adorar, e de lá eu vou libertá-los e eles vão para a terra prometida. E eles ficaram 20 anos lá. Por conta de vocês. Eu quero que vocês venham. Vocês têm uma ideia o quanto isso é perigoso. Quando a pessoa ela tem a mente escrava, ela acha que a solução da vida dela é o governo e é o outro, e nunca Deus. É tão perigoso isso, que isso influenciou quem? Moisés. Moisés chegou um momento dessa bagunça que ele não sabia o que fazer. E ele foi orar. Aí você fala, mas está errado. Não está errado. Mas tem hora para orar e tem hora para agir. E Deus falou para ele assim: bora Moisés, bora, que não é momento de você orar, não. É momento de você marchar. Momento de orar, você já orou. Você já clamaram, não clamaram? Eu não ouvi. Eu levantei você e seu irmão, e vocês estão aqui, beira-mar. Então, bora andar agora. Porque tem pessoas que passam o dia inteiro orando pela mesma coisa. Deus não é surdo nem burro. Você já orou com fé? Acabou. Por isso que a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Então, se você orou, espera. Agora, se você orar e ficar repetindo, a impressão que dá é que você não confia, ou que Deus é surdo. E nem sempre aquilo que eu orar, que eu pedir, Deus vai dar. Porque tudo que Deus dá ao homem na terra, Ele dá com um propósito: para o que for útil. Se não for útil aquilo que você pediu, Ele não dará. Então, Ben Carson, ele só se transformou em um médico porque a sua mãe sonhou, ele sonhou, e ambos fizeram uma coisa juntos: semearam na vida deles. Ele estudou, ele batalhou, ele foi para as melhores faculdades dos Estados Unidos e fez a diferença. Porque não adianta você ter um sonho que veio da mão de Deus e você ficar lá esperando. Ah, Deus, o Senhor falou para você isso, aquilo. E você fica esperando. Faça. Porque é só assim que o sonho pode acontecer em minha vida. Quem sonha, semeia. Quem não sonha, tem inveja. Quem sonha, semeia. E quem não sonha, tem inveja. Um belo dia, Deus deu um sonho a um jovem. E esse jovem, ele chegou e contou para o pai dele. E os irmãos ficaram pé da vida. Porque deu a entender de que o menino ele era melhor do que eles. E ali foi passando o tempo. Aí os irmãos tiveram um plano: vamos pegar José
vamos matá-lo. Porque aí o nosso pai volta a olhar para a gente. Até porque José, ele era o caçula. E na cultura judaica, geralmente o mais preferido é o primeiro. E o primeiro fazia tanta besteira que o pai o suportava. Amava, mas o suportava. Já José, além de ser o caçula, ele era o primeiro filho também. Da mulher de quem ele amava. E não da mulher que ele foi enganado. Que ele aprendeu a amar também. Aí eles pegaram José e jogaram aonde? No buraco. Aí você fala assim, Deus quis ou Deus permitiu isso? Deus quis. Por quê? Como é que uma semente dá fruto? Você tem que pôr a semente no buraco. Então Deus permitiu e quis que ele fosse jogado no buraco para começar a trabalhar dentro da semente chamada José. A casca daquela semente tinha que ser quebrada para no tempo oportuno ele virasse uma árvore frutífera. E dentro de um buraco, qual o único lugar que você pode olhar e ter esperança de sair? O alto. Você pode olhar para frente, para baixo, é só terra, 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 terra. Aí quando José olhou para cima, jogaram uma corda e recolheram ele. Então, lembre-se que nós somos uma semente. E quando nós estivermos num buraco, é porque Deus está plantando nós na vida de alguém. E que se eu me desesperar, eu tenho que me lembrar que a salvação está no alto. A saída está no alto. O socorro está no alto. E ali ele foi vendido e foi até o Egito e fez tudo que a gente sabe. E olha que incrível. Deus deu um sonho a José, ao padeiro, ao copeiro e ao faraó. E não deu aos irmãos. Deus dá sonho para se cumprir, não sonho para se engrandecer. Ele não permitiu que os irmãos tivessem sonhos, porque eles iriam enterrar esses sonhos e não ia vingar. Mas para mostrar para José que Deus ainda estava com ele, a cada momento de dificuldade em que José passou, Deus deu um sonho a alguém, dizendo: ó José, você é o cara, meu. Você que vai resolver isso. O padeiro veio e contou: olha, aconteceu isso. E José falou: em tantos dias você vai sair daqui, só que infelizmente você vai morrer. Aí o copeiro veio ter um sonho igual. Aí ele falou: o sonho é quase igual. Daqui a tantos dias você vai sair, você vai voltar a trabalhar para o faraó e você será importante lá. Dentro de dias aconteceu conforme José falou. O padeiro morreu e o copeiro voltou às graças do faraó. Só que o copeiro esqueceu de José. Porque as pessoas se esquecem da gente sim. Você pode fazer 1000 coisas boas a alguém. Mas se você deixar de fazer uma, você cai na desgraça. A pessoa deixa de te honrar, de te querer bem e começa a falar: não, eu começo isso, aquilo. Por quê? Porque as pessoas se esquecem que ela é uma árvore frutífera. E aí, quando José achou que estava tudo acabado, Deus vai lá e move o faraó, e ele tem um sonho desesperado. Não é que ninguém poderia ter a solução do sonho dele,
Deus sentou todo mundo. Eu quero que José veja. Porque aquilo que eu preparei para ele está se cumprindo. E aí o copeiro fala: opa, lá na prisão tem um cara que aconteceu isso. E o faraó: manda chamar. E eu fico assim olhando e falo: mano, José é muito esperto. O cara é muito esperto. Ele chega diante do faraó. Fizeram a barba dele, o cabelo, trocaram a roupa, e ele está lá, e ele está com o faraó, aconteceu isso, aquilo. Ele fala: ó, faraó, eu vou ali orar e já volto. O faraó queria a resposta na hora. O que ele está dizendo para o faraó? Quem é importante aqui não é tu, cara, é Deus. Deixa eu falar, é com Deus, porque ele deve ter pensado: eu já até sei a resposta, mas eu vou dar um tempinho aqui para o faraó entender que quem vai trazer a solução desse sonho não sou eu, é Deus. Então, toda vez que Deus te usar como instrumento para abençoar a vida de alguém, não receba as honras, transmita a Deus, passe para Deus, porque é Ele que te capacita a fazer aquilo. Aí ele volta e fala: é isso. E pasmem, o sonho, Deus fala com José e com o faraó. O sonho não era só para o faraó. O sonho era uma chave para José saber que era para ele, e a outra chave era para o faraó. A Bíblia diz que quando o faraó sonhou, ele sonhou com o quê? Com uma vaca gorda e uma vaca magra. E a vaca magra comeu uma vaca gorda. Uma plantação boa e uma plantação seca. A plantação seca foi lá e destruiu a boa. Por quê? Se ele só falasse da plantação, todo mundo já entenderia que haveria 7 anos de bonança e 7 anos de dificuldade. Mas Deus estava falando a José, porque José era o único que poderia entender sobre de vaca. Porque a cultura judaica, eles são pastores. Então, olha aqui, José, vai ter momentos de vaca gordas e magras, então você vai ter que abençoar Canaã. Que talvez José só abençoasse o Egito. E quando Deus dá os dois sonhos, da vaca e da plantação, ele diz: a plantação, os egípcios vão entender que é aqui, mas as vacas, você vai entender quem cada Canaã. Então, quando você for para lá explicar, explique que não vai ser só no Egito, vai ser em outros lugares também. E aí o faraó fala assim: e agora, quem eu vou pôr para que controle tudo isso? Que nos 7 anos consigam bênçãos e guarde. Aí todos unânimes disseram: José. Porque se ele teve a capacidade de revelar o sonho a partir da vontade de Deus, ele será o homem que guiará o Egito para momentos bons e ruins. E a Bíblia diz que José abençoou Canaã. Então, as vacas magras, as gordas e magras, simbolizavam fome em Canaã, e as sementes o Egito, porque boa parte do Egito só era plantação. Então você vê que Deus faz as coisas no mínimo detalhe. Ele poderia somente falar de sementes, mas ele, por amor a José e aos seus, ele vai e arruma. Um belo dia, José já estava casado e ele teve 2
filhos. E a coisa mais linda que José faz é dar um nome aos dois meninos. O nome dos dois meninos simbolizam aonde estava o coração dele. Ser jogado em um buraco, vendido como escravo, morando na casa de Potifar, sendo enganado, indo para a cadeia, outra vez enganado, e agora ele é o homem abaixo de Faraó. Os seus irmãos vão lá pedir comida, e ele poderia matar todos eles. Mas os dois nomes dos meninos provaram que o coração de José havia sido transformado. Manassés significa Deus é a minha fortuna. E Efraim, Deus me fez esquecer. Então, antes de que a fortuna viesse sobre a vida de José, ele precisou esquecer de todas as dores que ele passou. Então, foi fácil dele perdoar os seus irmãos, porque Efraim é na sua vida, ele esqueceu. E aí, quando você esquece tudo que as pessoas te fizeram, Manassés assume a sua vida, fazendo você ser uma pessoa frutífera. Então, que a cada dia eu possa entender mais e mais de que José foi uma semente muito bem usada na mão de Deus para abençoar a vida dele e a vida de todos que estavam ao redor dele. Um outro homem que ele passou por guerras, passou por lutas, e no seu país ele era ministro da guerra, ministro da defesa, mas ele foi derrubado por uma doença. Naamã, um dos homens mais importantes da Síria, um homem forte, valente e que venceu muitas guerras. Agora ele está doente com uma lepra, aonde ele tem tanta vergonha que ele não consegue nem ficar perto da mulher dele, porque a lepra, em alguns casos, cheira mal. E aí Deus lança uma semente pequena dentro da casa de Naamã, que é uma menininha israelita que foi tirada de seu pai e sua mãe, estava trabalhando na casa de Naamã. Qual foi a arma que essa semente usou para trazer fruto na vida de Naamã? O amor. Ela podia muito bem falar assim: que meu Senhor morra, porque meu pai e minha mãe estão lá na minha terra, se é que eles estavam vivos. E essa menina podia desejar qualquer mal, mas ela, ao contrário, ela disse: minha senhora, se o meu senhor Naamã tivesse em Israel e ele conhecesse o profeta, ele seria curado. Ela plantou um sonho no coração da esposa de Naamã, e Naamã não queria. Ela falou: vai lá, menino, então vai lá falar com o profeta, deixa o profeta agir em sua vida. Faz um tempinho que eu não sinto um perfuminho em você, só esse fedor, eu já não aguento mais esse fedor Naamãzinho. Vai lá conversar com o profeta. E o profeta vai lá e se achando, só que ele não vai falar com o profeta. Olha o erro de muita gente. Ele foi procurar o rei, achando que o rei podia salvá-lo.
Quem que a menina falou que poderia fazer algo? O profeta. E não o rei. E o rei entra em desespero. Não, como que pode? Isso é uma armação para ter guerra. Com muito custo, ele vai até quem? O profeta. E ele chega no meio do caminho. O menino do profeta, o pai, fala: você quer alguma coisa? Quero falar com o profeta. O profeta mandou você lá no lago nadar. Cara, eu sou o ministro da defesa, eu vim falar com o profeta e ele manda o gurizinho dele falar comigo. Para mim nadar, morrer fedido e sujo ainda. Não, eu vou embora para casa. Cheguei em casa, eu vou quebrar aquela menininha. Porque ela fez eu vir até Israel à toa. E passei aqui vergonha. Mas em todo sonho que Deus te dá, Ele te dá uma coisa muito boa, amigos. Que te faz permanecer no foco. Um dos oficiais de Naamã falou: Naamã, se você tivesse falado com o profeta, ia mudar alguma coisa? Você ia lá nadar? Não. Por que não? Porque na Síria os rios são limpos e aqui é uma imundícia só. E vai te matar, dar uns mergulhos que o profeta mandou lá nadar. Cara, se não acontecer nada, eu mesmo subo lá e mato o profeta. Pode deixar comigo. Mas, meu querido, antigamente eu não sei quantas horas de cavalo aqui, meu pé está inchado. Eu deixei a minha mulher, minha família em casa, eu estou com você aqui. Você não é o cara mais cheiroso da face da terra. E você quer ir embora agora fedidinho? Não, vamos lá, eu mergulho com você se preciso for. E Naamã vai lá e uma vez, eu fiquei imaginando Naamã. Ele desce e fala: eu vou quebrar a menina. Você não vai ver, eu vou quebrar a menina. Na 7ª vez ele, começou a transformar. E a Bíblia diz que a sua pele virou pele de bebê, igual o do Natanzinho. E aí ele volta e ele quer. E ele não sai correndo para ir embora para casa. Ele vai fazer o quê? Agradecer o profeta. Aqui está um dos maiores segredos de você alcançar sonho. Quando você alcançar o seu sonho, corra para agradecer a Deus. Porque o profeta simbolizava ali quem? Deus. Então, aí quando chegou lá, o profeta falou: não quero nada não. O que eu te fiz, eu fiz por amor. Você não precisa me dar nada. Eu só quero que você viva em paz. Então, toda vez que eu e você alcançarmos os nossos sonhos, corra aos pés de Deus e agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Em toda guerra, você passa momentos bons e ruins. Neste momento, Naamã tinha uma guerra interior. Uma guerra na pele. Mas Davi passou por um momento de guerra em sua terra. O pai de Davi chega para Davi e fala assim: Davi, pega aí pães, queijo, leite, põe no carrinho e leva lá para os seus irmãos, que eles estão nas trincheiras. Eles estão passando um momento de guerra e você vai chegar lá e você vai levar comida para eles. Era desse tamanho. Chega de frente da guerra, tem gigantes do outro lado, gritando, fazendo um escândalo, e todo o exército de Israel com espada, com faca, com arcos e flechas, e todos estavam morrendo de medo de um gigante. E Davi chega e fala assim: pessoal, vamos. Ó, a comida está aqui, enche a pança, vamos lá e derruba o gigante. Os irmãos dizem: calma, não encrenca não. Não vem mandar em nós não. Porque os irmãos lembraram que ele foi ungido rei. E acharam que ele estava fazendo graça, porque ele viria ser rei. E aí, ele falou: não, gente, vamos lá.
se quiser eu vou junto. Aí quando alguém ouviu isso, levou Davi até o rei. E o rei falou para o rei, não rei, vamos lá, é um gigante. Aqui é Israel. A gente derruba o gigante fácil. O rei, não faz isso não, irmão. Já estou com um problema sério. E se você morre, como que eu vou explicar para o seu pai? Os seus irmãos que é valente e forte, não estão fazendo nada, você que é pequeno. Não, rei, deixa que eu vou lá. Aí o rei falou, então beleza então. Minha armadura está aqui, a minha espada está aqui, o meu capacete. Ele se vestiu, nem conseguia andar. Porque quando você tem um sonho e as guerras vierem sobre a sua vida, não use a arma dos outros. Porque a arma dos outros te paralisa. E você fica cego. Porque quando ele colocou o chapéu, tampou a visão dele. O que a roupa de Saul fez com Davi? Tampou os seus olhos, tampou sua mente e paralisou. Porque o inimigo não quer que você lute e vença as suas guerras. Ele quer que você se paralise. Então, quando você for para uma guerra, cuidado com quem você fala. Porque essa pessoa ela pode simplesmente te paralisar e você não conseguir andar mais. E você ficar ali. E agora, o que eu faço? Não consigo andar, não consigo ver, não consigo pensar. Mas Davi falou, não. Deixa que eu vou. Tirou tudo e foi. Qual foi a arma que Davi usou para vencer Golias? 5 pedras. Deus falou, Davi, 5 pedras. Pega essa pedra, pega uma, põe no seu. Já viu o seu lado? Afunda, joga e deixa o resto comigo. Por que Davi usou pedra? Não era mais fácil uma espada? Não. Davi era pequeno. Ele não ia ter força para carregar essa espada. Por que Davi não pegou uma flecha? Era só dar uma flechada e já era. A faca, a espada e a flecha são feitos por homens, enquanto a pedra é feita por Deus. E quem ia agir nesta guerra não é o homem, é Deus. Quando Davi pega 5 pedras, a maior arma que age na vida de Davi se chama Espírito Santo de Deus. Que aquela pedra tomou uma proporção de força tão grande que ela derrubou o gigante. Quem derrubou o gigante não foi nem Davi e nem a pedra, foi o Espírito Santo. Porque ele estava zombando do povo de Deus. E não se zomba do povo de Deus. Porque o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. E aí ele ficou assim. Da mesma forma que Deus viu o coração de Davi, em que o gigante ficava lá. Vocês são fracos, vocês são aquilo, eu vou destruir todo mundo. Aí Deus falou, acabou. Eu vou envergonhar Golias com um homem 1000 vezes menor do que ele, 1000 vezes mais fraco do que ele. E com uma pedra. Há momentos exatos nas nossas vidas que a gente tem que ter uma mente mais sensível para entender o que Deus quer que nós usemos para realizar os nossos milagres, para que as coisas aconteçam sobre as nossas vidas. Ele não foi até a guerra com pães. Por que ele não pegou o pão, não foi lá e não deu para Golias, meteu um veneno lá? Porque depende da guerra, vai depender muito da arma que você vai usar. Porque numa outra guerra, na guerra da fome, Jesus estava com mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Ele pediu ao menino o quê? 5 pães e peixes. E ele orou, dando graça, e disse:
Senhor, abençoe esses pães e peixes. E houve ali uma multiplicação de pães. Quando é que eu devo usar pão em uma guerra? Para matar a fome de alguém. Pedra você usa contra o inimigo, não contra o irmão. Pão você não usa com o inimigo, pão você usa com o irmão. Porque na Bíblia o pão simboliza matar a fome, tanto humana quanto a fome espiritual. Então, quando Davi leva os pães aos irmãos dele, era para matar a fome humana. Mas quando Jesus pega os 5 pães e multiplica, ele vai matar a fome humana e espiritual. O porquê que tinha peixe? Só o pão já matava a fome de todo mundo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, lá foi feito o primeiro Macfish da terra, pão com peixe. Mas por que tinha peixe na história? O que significa peixe na Bíblia? Vida. Jesus levou o pão para matar a fome humana e a fome espiritual, e pegou o peixe para trazer vida. Qual é a função de uma semente? A semente tem que ser plantada, tratada, ela vai crescer, virar uma árvore, dar frutos, para assim o sonho de alguém seja realizado. Matando a fome ou não. Que tem pessoas que às vezes estão em um estado tão duro, que o ato dela se sentar debaixo de uma árvore, ela encontra a salvação. A Bíblia diz que um homem se sentou debaixo de uma árvore, muito triste. E Jesus disse: eu estava com você quando você estava debaixo daquela árvore. Porque Deus está conosco todos os dias. Então, para que os sonhos aconteçam em minha vida, eu tenho que ser plantado. E quando eu achar que tudo acabou, eu tenho que olhar para cima e lembrar que é de lá que virá o socorro. E quando eu for regar com o sol e as águas, que eu possa crescer firme e forte, não somente no tronco, mas na raiz. Que uma árvore só fica firme e forte não se ela tem galhos, mas se ela tem raiz. Então que a cada dia eu tenha a minha raiz plantada junto ao ribeiro, para que eu possa dar fruto todas as estações da terra, para que eu possa ser um abençoador na vida de alguém, que eu possa todos os dias entender que eu preciso muitas vezes me calar e ouvir para poder deixar Deus falar e dar a direção daquilo que eu preciso. E quando Ele me der visão e sonhos que eu for levar a alguém, eu sempre leve e transmita: foi Deus que me deu. Para que a pessoa saiba que isso não é humano, que isso é espiritual. Que eu possa mais e mais confiar em Deus. A Bíblia te diz, para encerrar aqui, Atos 25, 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar
do que receber. Semente é aquela que dá a sua vida em prol de alguém. Lembre-se, toda semente tem que morrer para que ela nasça uma árvore frutífera. Então, muitas vezes eu não sou uma árvore ainda. Por quê? Porque eu não morri. Porque eu ainda penso que eu preciso ser semente. Mas Paulo diz: aquele que oferta semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá, multiplicará a semente e fará desenvolver o fruto da vossa fidelidade. Versículo 11: serei enriquecido em todas as áreas da vossa vida, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Então, quem Deus vai usar para ser abençoador? Nós. O maior instrumento que Deus tem para abençoar o ser humano na terra se chama eu e você. Que nós todos os dias estejamos prontos a ser um fruto na vida de alguém. Um fruto bom e um fruto sadio, para que vidas possam virar sementes e possam também virar árvores e possam também ser frutos. Amém? Pai, quer que cada dia as nossas vidas ela venha a ser mortas para o mundo e viva para o Teu Espírito Santo. Que nós possamos ser uma árvore frutífera, cheias dos frutos do Espírito, para que a gente possa ser o melhor presente para o nosso irmão. Que a cada dia o nosso olhar, a nossa fala, a nossa mente, o nosso toque venha a ser para ajudar o outro. Que a cada dia o Teu Espírito Santo traga luz à escuridão. Que Ele traga o sol para aquecer as mentes e os corações. E que a cada dia nós possamos ter um louvor em nossos lábios para te render graças. Porque Tu és o único. Tu és o único Deus. Não existe outro igual a Ti. Não há ninguém que importa que nós dobremos os nossos joelhos. Só Ti merece o nosso render. Que a cada dia os Teus filhos sejam submissos a Ti. Que sejam entregues a fazer a Tua obra, e que nós sejamos o instrumento em Tuas mãos para levar o sonho a alguém. Que a cada dia os nossos nomes sejam levados aos quatro cantos da terra para honrar e bendizer o Teu santo nome. Porque Tu és o maior nome que existe sobre a terra. Que nós possamos deixar um legado nesta terra, de que nós somos filhos de Deus e que o nosso sobrenome é Jesus. Para que a cada dia vidas sejam alcançadas somente a Ti. Toda seta, todo arco, todo dardo do inimigo contra as nossas vidas, que o Senhor Jesus repreenda cada um, para que a gente viva o sobrenatural do Senhor e que nós possamos fazer história com o Teu nome
pessoa fica aqui. Amém? Se vocês quiserem que o Anderson ore por vocês, o Anderson vai ficar aqui. Oh, Senhor Jesus, obrigado por tão grande amor para nossas vidas, Pai. Santo Deus, aleluia. Pai, que nós possamos brotar a cada dia, Senhor Jesus. Para que possamos ser árvores fortes, para que possamos gerar frutos, Pai. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos escolheu para fazer diferença, Senhor Jesus, na chave. Que nós possamos romper, Senhor, a casquinha que é a semente. Como o pastor Anderson disse, muitas vezes não, a semente precisa morrer para que ela possa brotar. E que, de fato, a gente possa romper isso sobre as nossas vidas, amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, nasci tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99. Posso buscá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo meu, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas eu ele possa levar o pão para saciar a fome. Oh, Senhor Jesus, o Senhor pode nos dar espírito de ousadia esta manhã, para que nós possamos romper, Senhor Jesus, a semente que nós somos, e possamos, Senhor, gerar frutos. Que o Senhor possa, Senhor, esta manhã, nos dar esse espírito de ousadia, que nós possamos decidir esta manhã romper, que nós possamos esta manhã ser abraçados pelo Senhor de tal forma que teu amor possa nos constranger, que nós possamos ser aquilo que o Senhor quer para nós, que os sonhos do Senhor possam se concretizar em nossas vidas, que os sonhos do Senhor para as nossas vidas possam ser realizados, que possamos tomar essas decisões sobre as nossas vidas, Pai, que possamos decidir esta manhã a romper, para que nós possamos dar frutos a Ti, Senhor Jesus, para que possamos cumprir a Tua palavra, Luiz, para que possamos cumprir aquilo
Pode
corações. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém? Obrigado a você que está do outro lado, obrigado. Se tiver alguém na aldeia do nosso nos assistindo, que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Amém.